Nós temos vivido tempos difíceis e confusos, onde nós conseguimos discernir muitas coisas e temos tido dificuldade de discernir outras até mais fáceis. Nós, por exemplo, nesse momento da política, nós conseguimos dizer assim: eu acho um nojo pessoas que se dizem crentes, cristãs e que estão dando um péssimo testemunho lá na política. Certo. Discerniste bem. Mas eu fico preocupado quando às vezes percebo pessoas no nosso meio que esquecem com facilidade de Provérbios 22:6, que diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui o menino no caminho. Nós já batemos bastante nesse texto aqui. E às vezes, irmãos, nossos filhos e filhas, eles não crescem amando a igreja e Cristo, porque nós estamos dando um péssimo testemunho para eles em casa. Assim como alguns representantes ou pseudo-representantes do cristianismo dão, não são todos, mas alguns dão um péssimo testemunho lá, e nós discernimos bem. E não temos conseguido discernir coisas simples, como a criação dos nossos filhos e o exemplo que devemos passar para eles. Eu vejo aqui crianças que têm amado o nosso EBD, têm vindo ao nosso EBD, e os seus pais nem são membros daqui da igreja. Por outro lado, eu vejo crianças que os pais são membros da igreja e às vezes não os trazem à EBD. Eu vejo aqui exemplos de crianças que hoje já não tão criança assim, mas quando criança ainda, como Mateus, ganhou os pais para Jesus. Ele vinha para aqui com os tios e evangelizou os pais e ganhou-os para Cristo. Então, às vezes a gente não dá valor àquilo que tem que ser, que tem valor, não é? Nós não sacrificamos o nosso eu em prol da vida espiritual dos nossos filhos, sobrinhos. Porque toda vez que você abre mão de um direito que você tem ou pensa ter, e não reage a uma ofensa ou a algo que lhe agravou, seus filhos vão ver que existe um cristianismo que é real e diferente do mundo em que eles vivem. Toda vez que você receber um tapa na face e entregar a outra face, seu filho vai ver que existe uma forma de viver um cristianismo genuíno, real e verdadeiro. E às vezes nós não temos discernido bem essas coisas. E aquelas crianças que eu quero dizer a vocês aquilo que vocês já sabem, vocês que são servos do Senhor já sabem disso. Os filhos que vocês têm hoje em casa, eles não são seus. Eles são de Deus. E Deus os deu, os confiou a você e a mim para cuidar deles. Então creia que o pai verdadeiro dessas crianças, ele vai cobrar de cada um como foi conduzida a vida desses seus pequeninos, aos quais ele não quer que impeçamos que eles cheguem até Jesus, até ele. Então, amados irmãos, nós que dizemos tanto amar, que professamos tanto amor, sabe quando a gente olha para um representante no Congresso que se auto-intitula cristão, seja evangélico ou católico, e ainda mais se ele se autodenominar pastor,
Quando nós olhamos para esses homens e mulheres e a conduta deles não condiz, e nós os julgamos até discernindo bem, quando de fato a conduta não condiz, irmãos, existe um que vê todas as coisas, está analisando a nossa conduta aqui na terra. Jeová citou Hebreus, e esse texto diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Existem pessoas aí fora que com a mesma medida que estamos medindo, com a mesma balança que estamos pesando esses representantes, estou falando, usando esse exemplo da política, porque nós estamos vivendo isso, né? Da mesma forma que nós discernimos e olhamos e dizemos, olha só que má conduta, existem pessoas dentro da nossa família, entre nossos familiares, vizinhos, pessoas conhecidas no bairro que não professam Jesus ainda, que estão olhando para mim, para você, para a nossa conduta e espero em Cristo Jesus que eles não estejam da mesma forma apontando para alguns de nós e dizendo, olha só que conduta horrível. E é assim que diz que é crente. Eu acho que uma das coisas mais terríveis que um cristão pode ouvir é alguém dizer assim, eu vou ser crente como você? É uma responsabilidade muito grande carregar o nome de cristão. Esse nome, esse título, ele dá representatividade, porque representamos alguém aqui na terra, e representamos alguém que é perfeito, que amou sem ser amado, que perdoou e não foi perdoado, que pôde bradar do alto da cruz, do alto de uma dor profunda. Nós aqui com os jovens ontem vimos um vídeo, né, Carol? A narração de um médico, de um cirurgião sobre a crucificação de Cristo. E vocês sabem que Jesus não foi crucificado, os cravos não atravessaram a palma de suas mãos, vocês sabem disso, né? Pela tradição, os cravos atravessaram essa parte aqui do pulso. Vocês sabiam disso, não sabiam? Alguém aqui já fez gasoenterometria? Acho que o nome é esse. Um exame de sangue que é feito nessa veia aqui da artéria. Alguém aqui, Tinho já fez, mas alguém aqui já fez esse exame? É Gilmara, né? Melissa já fez. Não podia revelar, né? Já fez. Quem mais aqui já fez esse exame? Se você for para UTI em certos hospitais, você vai fazer 2 vezes por dia, que é rotina. Tinho, foi bom, Tinho, fazer? Foi bom, Melissa? Irmãos, eu gritava quando entrava aquela menina ou aquele rapaz de branco com a cruzinha vermelha. Eu já entrava em pânico. Foram 6 ou 7 dias. Eu implorei a uma das médicas que ela suspendesse, pelo amor de Deus, esse exame. E ela suspendeu um dia. Meus pulsos, ambos, já estavam roxos. A dor era terrível, de uma agulha penetrando aqui, porque tem terminações nervosas aqui, e quando não consegue pegar a veia de primeira, aquilo vai mexendo, é uma dor profunda. Agora, uma agulha, imagine um cravo deste tamanho, atravessando o pulso, a ponto de pendurar na madeira. E Jesus bradou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E aí eu e você, às vezes enchemos o peito, às vezes não com alegria e reconhecimento da salvação, mas com orgulho. E gritamos: eu sou crente. Muitas vezes desprezando a fé do outro. E nossa conduta não está chegando perto daquele a quem devemos imitar. Então essas crianças aqui,
que são a nossa herança. Meu filho Gabriel, de 8 anos, está aí. Aqui existem filhos e filhas dos irmãos. São a nossa herança. São bênçãos que Deus nos deu. Eu acredito que tem mães aqui que matariam e morreriam os seus filhos. Eu acredito nisso. Se perguntar, não estou falando dos pais, que os pais não são muitos, mas mãe é um negócio diferente. Eu tenho certeza que elas diriam que entregariam um braço, uma parte da sua vida, aos seus filhos. Mas às vezes não estão percebendo que com palavras e atitudes estão afastando seus filhos do caminho. Instrui o menino no caminho. É no caminho que se instrui. Não é o caminho que deve ser instruído. Não é mandar a criança ir para a igreja. É ser igreja para que ela veja como é lindo ser igreja. Então que o Espírito Santo nos faça refletir. Mate, mãe, morra. Mate o seu eu, o seu orgulho, a sua vontade, o seu desejo de responder. Mas pastor, me feriram. Também feriram o seu Senhor. E a resposta dele foi: Pai, perdoa-lhes. Uma pessoa que fere você, ela não sabe o que está fazendo. O Senhor que está dizendo, ela não sabe o que está fazendo. Você não é a menina dos olhos de Deus? Ela não sabe o que está fazendo. Que o nosso coração se mova de íntima compaixão, assim como o coração de Cristo se moveu por nós.